O Curitiba é o primeiro time garantido na Série A do ano que vem. O Curitiba subiu. Goiás, Criciúma e Novo Horizontino tiveram acesso caindo no colo deles. Eles vão jogar hoje valendo muita coisa. O Atlético Paranaense já pode subir hoje. Vamos ver como é que ficou a tabela da Série B, como é que ficou a vida de Chapecoense e Remo, que tropeçaram na rodada na briga pelo acesso. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. Meu irmão, essa rodada da Série B tá uma coisa insana. Você está entendendo o que está acontecendo, cara? Sinceramente, quase nenhum favorito venceu, mas o fato é que esse vídeo aqui é muito especial porque é o primeiro vídeo que a gente vai falar sobre o acesso do Curitiba. Você, torcedor coxa branca, parabéns, cara, o calvário terminou. Curitiba está garantido na Série A de 2026, é o primeiro time a conquistar o acesso, merecido, foi o time mais regular da Série B. Então parabéns, você que está chegando nesse vídeo agora e não está inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, estamos muito próximos de batermos os 106 mil inscritos, sua inscrição é muito importante e deixa a curtida nesse vídeo aí se você está feliz, se você está animado, se você está esperançoso, se você acredita no acesso do seu time. O fato é que a gente tem muita coisa para falar nesse vídeo, a gente vai falar dos favoritos para os jogos de hoje, a gente vai falar da situação de cada um dos times e do que pode acontecer, cara. Hoje pode sair o título do Curitiba também, tá? Para começar, o Curitiba já está com acesso garantido. Para ele ser campeão, o Atlético Paranaense não pode vencer a Ferroviária. Se o Atlético perder ou empatar, o Coxa já está com o título garantido. Se o Atlético vencer, aí teremos um Atletiba pela taça na última rodada. Óbvio que eles não vão se enfrentar diretamente, senão ia ser coisa de maluco, ia ser simplesmente um Atletiba muito bizarramente importante, mas não. O Atlético enfrenta o América e o Amazonas pega o Curitiba, né? O Curitiba pega o Amazonas. Então pode sair título hoje, domingão, tá? E pode sair também o acesso do Atlético Paranaense. Se o Atlético Paranaense só precisa vencer o seu jogo e precisa de um tropeço ou do Goiás ou do Criciúma. Se um dos dois tropeçar e o Atlético ganhar, o Atlético garante o seu acesso por conta dos tropeços de Chapecoense e Remo ontem, beleza? Então a situação ficou desse jeito, cara. Você, torcedor do Curitiba, acesso garantido, título pode vir hoje. Você, torcedor da Chape, cara, complicou um pouco a sua vida, mas o empatezinho no último minuto deu uma aliviada. Você, torcedor da Chape, pode se manter no G4 ainda, mesmo com esse tropeço, tá? O que precisa acontecer para a Chapecoense continuar no G4? O Atlético tem que perder da Ferroviária, o Criciúma, no máximo, empatar com o Botafogo. Se isso acontecer, a Chape se garante no G4 para a última rodada. Se o Criciúma vencer, ela vai precisar que o Goiás não vença o Novo Horizontino. Empate com o Novo Horizontino, basicamente isso. Vai precisar empatar com o Novo Horizontino. Se o Criciúma vencer, a Chape precisa de um empate entre o Goiás e o Novo Horizontino, além da derrota do Atlético Paranaense. Se o Atlético Paranaense vencer, a Chape vai precisar de um empate do Criciúma e um empate de Goiás e Novo Horizontino, tá? Então essa é a melhor das hipóteses para a Chapecoense terminar a rodada ainda no G4. Você, torcedor do Remo, a situação complicou para o Remo, mas ainda existe um mundo, tá? Não se desespere, ainda existe um mundo. O fato é que o Remo vai sair do G4 ao final dessa rodada. Isso é certo, tá? É certo por conta do jogo entre Goiás e Novo Horizontino. Um dos dois vai ultrapassar o Remo nessa rodada. Qual é o melhor cenário para o Remo? Mesmo saindo do G4, o Remo ainda pode depender só de si para conquistar o acesso. O que tem que acontecer para esse cenário existir? Tá? O melhor cenário pro Remo é o seguinte, cara. O Atlético Paranaense tropeçar seria bom pro Remo, mas não é necessário, mas seria bom. O melhor cenário seria o Atlético tropeçando e imprescindível. O que precisa acontecer? O Criciúma ser derrotado. Isso precisa acontecer nessa rodada, ser derrotado para o Botafogo. E Goiás não perder do Novo Horizontino. Vou mostrar para você aqui no simulador o porquê essa situação é boa para o Remo, tá? O Remo indo para a última rodada, ele enfrenta o Goiás. Nosso simulador abriu aqui. Então olha só, o Goiás pode até vencer o Novo Horizontino, tá? O Goiás vencendo. Vamos supor que o Atlético Paranaense, o Atlético, cara. Por que eu tô falando que o Atlético não muda tanto a vida do Remo? Porque o Atlético Paranaense
Vencendo o jogo, ele já tá na frente do Remo, então o Remo não depende de um tropeço para subir. Só que é óbvio que se o Atlético tropeçar, é mais um time pro Remo poder alcançar na próxima rodada, seria melhor. Mas vamos botar o Furacão vencendo. Esse jogo aqui tem que ser derrota do Criciúma para o torcedor remista. E aí, ele dependeria só de si na última rodada. Por quê? O Remo tem um jogo direto contra o Goiás e ele vencendo o Goiás na última rodada, ele conquistaria o acesso. Basicamente, essa é a melhor das opções. Agora, se o Criciúma vencer, aí outras contas terão que ser feitas e a gente vai fazer essas contas ao longo da semana. Por isso que eu te falo, não deixa de se inscrever aqui no canal, é de graça, confere se você tá inscrito. E cara, deixa a curtida, se você esqueceu lá no início, deixa a curtida agora no nosso vídeo. A situação da tabela tá assim então, tá? Agora vamos falar dos jogos de hoje, os grandes jogos de hoje. Esse Goiás e Novo Horizontino virou coisa de maluco, tá? Goiás, Novo Horizontino e Criciúma dependem só de si para conquistar o acesso. Quem vencer os dois jogos desses três times, se Criciúma vencer os dois jogos, se Goiás vencer os dois jogos, se o Novo Horizontino vencer os dois jogos, quem vencer os dois jogos garante o acesso. Todos dependem só de si. Por isso que esse Goiás e Novo Horizontino virou coisa de maluco, tá? Os dois times vão ter que vencer. O time do Goiás hoje é um time de camisa muito pesada, né? Sempre foi um time que sabe jogar a Série B. É um time que não vive boa fase, mas nessas horas o Goiás cresce. Quando cai no colo do Goiás, o Goiás geralmente se enche de brio. É um time grande, é um time que sabe jogar a Série B, é um time de camisa pesada na Série B. Então, é um time que vai pra cima. O Novo Horizontino, que já estava um pouco sem esperança, teve uma injeção absurda de esperança depois desses resultados de hoje, então volta a depender só de si. Então o Novo Horizontino vai ter que dar a vida no jogo amanhã. A gente vai ver um jogaço, vai ser o melhor jogo da rodada. Eu vejo o Goiás levemente favorito. A torcida do Goiás vai lotar a Serrinha com toda certeza para empurrar o time. O Goiás vem de resultados ruins dentro de casa, né? São 3 derrotas seguidas aí dentro de casa para CRB, Chapecoense e Atlético Paranaense, mas ele precisa deixar isso para trás porque não importa mais nada. Agora só importa daqui para frente, importa vencer os 2 jogos. O Novo Horizontino vem de vários tropeços também recentes, mas também não importa mais nada, porque agora é só vencer os 2 jogos que ele sobe. Então esquece o que aconteceu para trás, foca na frente para os 2 times, que vencer garante o acesso. O favorito, já falei, para mim é o Goiás, e o Goiás vencendo esse jogo, ele estará de volta ao G4, porque ele passa Remo, passa a Chapecoense, pode até passar o Atlético Paranaense e terminar na vice-liderança a rodada, tá? Pode acontecer, mas aí o Criciúma tem que tropeçar e o Atlético também. Nessa hipótese, o Goiás vencendo, ele terminaria na 2ª posição. Agora, se Furacão e Criciúma vencerem, o Goiás vencendo, ele passa Remo e passa a Chapecoense e terminaria aqui dentro do G4, tá? O Goiás ficaria bem na fita aí, tá? Já a vida do Criciúma é a mesma coisa. O Criciúma está na 5ª posição, ele vencendo passa Remo e passa Chapecoense, pode até passar o Atlético Paranaense, pode até terminar na 2ª colocação. O Criciúma tem a volta do Marcinho para esse jogo, o Jonathan Robert voltando a jogar demais, o Nicolas tá tentando retomar, né, o bom futebol depois aí da lesão. Só que o Criciúma tem um jogo muito difícil, que é contra o Botafogo. O Botafogo vem de 6 jogos sem perder. Quando a gente pega aqui, ó, a sequência de invencibilidade dos times, ó, o CRB já não perde há 8 partidas, o Avaí já não perde há 7 partidas, Novo Horizontino e Botafogo não perdem há 6, tá? Então olha aqui, o Botafogo é o 3º time com maior sequência de invencibilidade, e ao longo dessa sequência o Botafogo pegou times de G4, tá? Não foi só time ali da parte de baixo da tabela, não. Deixa eu puxar aqui, ó, a nossa tabela da Série B para mostrar para vocês aqui qual foi a sequência que o Novo Horizontino pegou, que o Botafogo pegou pela frente, ó. A gente abre aqui no SofaScore a tabela do Botafogo e eu mostro para vocês, olha aqui, ó. Ele pegou ali, nessa sequência de 6 jogos, vitória sobre o Paysandu, a esses 3 times brigando por acesso, ó. Chape, empate. Cuiabá, empate. Novo Horizontino, empate. E aí os confrontos diretos, o Botafogo venceu contra a Volta Redonda e Amazonas. Não é um time fácil de ser batido, tem Léo Gamalho inspirado, Léo Gamalho aí que tá com 90 gols na história da Série B. Para bater ali, ele precisa, para se tornar o recordista de gols na Série B, ele precisa de mais 2 gols para empatar e 3 gols para passar. É o melhor jogador do Botafogo. O Botafogo vem muito animado e sabe, cara, que o empate pode garantir ele fora, tá, do Z4, só que o Botafogo precisa vencer. Ele precisa vencer para se garantir, porque se a Ferroviária vencer o Atlético Paranaense e o Botafogo tropeçar, o Botafogo termina dentro do Z4. Então o empate
não é um bom resultado. É óbvio que os jogos são no mesmo horário, de Ferroviária e Botafogo. É óbvio que vai ter aquela comunicação no radinho, né? A pessoa, ao vendo no SofaScore ali, o SofaScore notificando assim, ó, foi gol da Ferroviária, foi gol do Atlético Paranaense. E aí o Botafogo vai saber que, beleza, preciso vencer, beleza, posso empatar, beleza, posso até perder. Vai rolar essa comunicação, mas o foco é no jogo do Criciúma e o foco é vencer para escapar do rebaixamento já nessa rodada. E o Criciúma precisa vencer para estar no G4. Ah, e se o Criciúma empatar, ele pode terminar no G4? Pode. Se ele empatar, ele passa pelo menos o Remo, mas aí ele precisaria que o Goiás não vencesse também. Acontece. Se o Criciúma empatar, ele precisa que o Goiás empate também. Se o Criciúma perder, aí ele não entra no G4 de jeito nenhum. Se ele perder, já era, né? Vencer ou empatar, e se empatar, precisa que o Goiás empate também. América e Cuiabá, já não vale mais nada desse jogo. Pra mim, o favorito aqui é o Criciúma, tá? Um pouquinho é o Criciúma, que não tá jogando o seu melhor futebol, mas o Criciúma é favorito. América e Cuiabá, cara, um jogo que não vale mais nada. O América já está livre do rebaixamento. Tem uma mínima chance de ser rebaixado, mas está... Na verdade, tem uma mínima chance, mas... deve se livrar já agora, mas vai ter que jogar esse jogo muito sério. O Cuiabá que vem de 3 derrotas seguidas. Para mim, o América Mineiro é favorito nesse jogo dentro do Independência. Agora, a Ferroviária e Atlético Paranaense é outro jogo muito difícil. Eu acho o jogo do Criciúma mais difícil que o do Furacão, tá? Mas esse jogo é um jogo muito tenso. Ainda mais se a gente for considerar o que tá acontecendo nessa rodada que, meu irmão... De favorito, só o CRB ganhou, né? De resto, todos os favoritos tropeçaram. Nenhum favorito ganhou, exceto o CRB. Então, é uma rodada do contra. Então, todo mundo que é favorito tem que entrar atento aí nessas partidas. A Ferroviária está na zona do rebaixamento e já viu o Atlético tropeçar diante do Curitiba. O Atlético empatou, não perdeu. Se o Atlético tivesse perdido esse jogo, a Ferroviária dependeria apenas de um empate para sair da zona do rebaixamento e poderia até jogar um jogo defensivo. Agora não, a Ferroviária vai ter que vencer o Atlético, mas ela sabe que uma vitória tira o clube da zona do rebaixamento e empurra ou o Botafogo ou o Atlético para a zona da degola. Então, cara, a Ferroviária vai ter que jogar muito sério. Ela joga pela permanência, ela pode precisar ali, ela não será mais rebaixada nessa rodada, tá? A Ferroviária não tem mais chance de ser rebaixada nessa rodada, mas ela sabe que terminar a penúltima rodada dentro da zona do rebaixamento é um passo para ser rebaixada. Então a Ferroviária vai ter que vencer o Atlético Paranaense. O empate não serve mais para a Ferroviária, é só vitória, e ela enfrenta um Furacão que pode conquistar o acesso nessa rodada, como eu já falei. Caso Goiás ou Criciúma tropecem, o Atlético vencendo, ele garante o acesso. O empate para o Atlético Paranaense garante G4 nessa rodada. Se o Atlético empatar um jogo aqui, ele passa a Chapecoense e ele pode ser ultrapassado ainda por Criciúma e por Goiás nessa hipótese, tá? Se ele empatar o jogo, mas ele termina pelo menos ali na 4ª colocação. Então o Atlético empatando, ele garante G4 para a última rodada. Agora é bom não deixar para a última rodada esse acesso, né? Até porque uma vitória do Atlético mantém o time vivo no título. E seria bizarramente histórico o Atlético Paranaense roubar o título do Curitiba na última rodada. Se o Atlético vencer a Ferroviária, ele precisaria na última rodada vencer o América e torcer para o Coxa perder do Amazonas, porque assim o Atlético conquistaria o título, empataria ali em número de pontos, né? Iria aos mesmos 65 pontos do Coxa, mas iria 19 vitórias nessa hipótese dele vencer os próximos 2 jogos e passaria no primeiro critério de desempate, seria campeão com 65 pontos. Então, cara, esse jogo aqui, né, diante da Ferroviária hoje, vale ainda ali também título. Além de acesso, vale título. É óbvio que o foco é o acesso, mas vale título. Ferroviária tem Carlão, né? Que eu já mostro aqui pra vocês. Carlão, vice-artilheiro da Série B, está 1 gol atrás de Pedro Rocha. Se ele brocar hoje, ele assume a artilharia ali, junto com Pedro Rocha, assume a liderança da artilharia. Pra mim, o Furacão, ele é favorito, né? Ele tem ali, o Esquivel tá fora do jogo, mas o Atlético tem praticamente, Dudu tá fora, né? Tem alguns jogadores assim, o Isaac tá fora também, mas o Isaac já tá fora há um tempão, mas o Atlético tem praticamente o que tem de melhor. Mendonça deve jogar, Viveiro, Julimar, Zapelli, rapaziada ali, Teran, né? Muito importante ali na zaga, então o Atlético tem praticamente o que tem de melhor à disposição. É favorito diante da Ferroviária, mas é um jogo muito perigoso. Eu quero que você comente aqui embaixo os seus favoritos para os jogos de hoje.
qual G4 você acha que vai terminar, para quem você tá torcendo, se você ainda acredita no acesso do seu time. E cara, não se esquece, primeiro link nos comentários para você baixar o SofaScore, patrocinador do nosso canal, melhor aplicativo sobre futebol do mundo. O link está na descrição para você baixar aí. Beleza, meu camarada? E nos comentários também. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para participar da live mais tarde, live 7 horas. A live de ontem já foi incrível pra gente falar sobre o encerramento da penúltima rodada da Série B, possivelmente com título ou com acesso já hoje. Então se inscreve no canal, deixa sua curtida. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!